gente vê, então, que essa seria a cartela da RICK, de acordo com essa análise que a gente acabou vendo, que tem esses pigmentos, que a gente consegue ver as características físicas dela, seria uma cartela aí que tem pigmentos, bastante pigmentos com características frias e alguns pigmentos que também com, principalmente aqui o vermelho, um pouco alaranjado, ele tem essa profundidade também, a RICK, ela é uma mulher que ela precisa da profundidade, tons muito claros para ela não vai favorecer, a gente vai ver durante a análise. Então, a cartela ideal dela tem essa mistura. Foi uma cartela idealizada, uma cartela que foi feita olhando as características físicas aqui da RICK. E a gente consegue ver, então, por exemplo, que ela vai ter os tons neutros, o cinza, o marrom, mas tem essa profundidade que fica super bem para ela. A gente continua vendo os azuis, o azul dos olhos dela está bem presente. Na família dos vermelhos, aqui seria uma cartela com tons mais frios, olhando para a característica de tons de pigmentos mais frios. Então, a gente tem um vermelho mais frio, um rosado, um magenta, tem alguma coisa, a gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo, que ela pode estar usando, mas não somente tons claros, não é o que mais favorece. Quando ela tem essa profundidade, esses tons um pouco mais escuros que ela pode estar usando, favorece muito mais do que esse tom mais claro, que acaba sumindo com esse calor, com esse alaranjado do rosto dela, mas ela pode estar usando, misturando, ela não precisa estar usando só cores escuras. Também na família dos magentas aqui, do violeta, ela fica super bem, está dentro da cartela dela, então a gente consegue ver que são tons que ficam super, ela fica muito bonita, os contrastes, tem acaba quase que fazendo que os olhos dela, o azul ainda, sobressaia, respeita muito essa característica física dela, esses tons, o magenta fica super bem, alguns violetas escuros. O verde, é interessante que ela pode estar usando um verde um pouco mais aberto, mas é um verde quase um aqua, puxando por um tom verde, mas ele tem tem essa saturação aqui, e tem esse verde mais escuro, não tão saturado, mas com essa profundidade, um verde mais escuro, que acaba indo para um acinzentado, um verde acinzentado. Então, na família dos verdes, ela pode estar usando e fica super bonito. Os azuis são bem as características dos olhos dela, né? Então, a gente consegue ver aqui que o azul, o magenta aqui da RICK, como ela fica super bonita com esse tom dessa cor, até porque o azul é uma característica muito marcante na RICK, que são os olhos, então todos esses tons puxando para o azul, para um violeta, que tem mais essa característica dos olhos dela, acaba deixando ela super bonita, e os olhos acabam marcando mais ainda. A gente, então, viu que essa seria a cartela, pensando dentro dessa cartela aqui, algumas ideias de pigmentos frios que ela poderia estar usando. Já uma outra característica que ela tem, que a gente viu aqui na análise, que ela tem esse alaranjado, esse tom quente, que faz relembrar aí, nos remete a uma paisagem que eu consigo, assim, observar que ela tem esses pigmentos frios, esse violeta que dá super bem para ela, e esse pôr do sol com esse tom avermelhado, alaranjado, que está indo para um quente, que representa bem o que ela tem na pele dela. Então, a RICK, ela tem parece essa transição, quando a gente pensar no círculo cromático, que a gente vê do arco-íris, a gente vai ver que a gente tem a família dos vermelhos, do laranja, o amarelo, os azuis, o verde, aí você vai ter aqui depois os violetas, o magenta, que vai estar quase próximo aí com o vermelho, o magenta, os violetas e os vermelhos, eles são vizinhos no círculo cromático. E veja como esse está bem representado aqui nessa imagem, e ela tem, tanto é que ela tem pigmentos aí que acabam se mesclando, pode dizer que ela tem pigmentos que a gente não consegue perceber na pele dela, se chega a ser quente, seja ser frio, são aqueles vermelho, amarronzado, mas é um tom mais neutro, ela tem um desses pigmentos que dá para perceber na pele dela. Então, ela tem
essa transição entre esse quente e esse frio, essa mistura. É bem interessante que a característica física da pessoa, a gente faz essa análise aprofundada, pensando nas cores, como elas têm que se casar, elas se conversam, elas respeitam, né, toda essa teoria que é muito estudada, não só pela, claro que a análise de coloração, ela veio bem depois, aí a gente pensa na Suzanne Cave, em 1941, mas antes Item já estudava, antes de Item, você tem o Item lá na Bauhaus, 1937, 1940, por aí, que ele fazia os estudos um pouco antes aí da Segunda Guerra. E aí você tem esse estudo do Item, mas antes do Item você tem ainda Newton, você tem Goethe, você tem a análise de coloração, de uma certa forma, o estudo dos pigmentos, o estudo das cores, que já vem de muito tempo, e aí você tem essa relação do círculo cromático, explicando toda essa teoria, que aí você pode estudar mais a fundo, e a gente consegue ver que realmente uma teoria que ela não é de agora, ela é muito conhecida, é complexa também, mas como ela representa, como acaba aí podendo explicar os nossos pigmentos, as nossas cores, o que a gente vê também na paisagem, a gente consegue ver essa relação aí bem interessante, que a Ricicar, ela tem pigmentos quentes e frios, que a gente consegue ver bem aqui no rosto dela, e que na natureza a gente também observa, existem momentos que a gente vai ver aqui esses tons, essa transição entre o quente e o frio, que a gente vê nessa imagem aqui, desse pôr do sol, que tem essas nuvens que a gente está vendo mais para o violeta, e esse vermelho, que é um pouco quente, um pouco alaranjado, e ela está bem representada aqui na imagem da Ricicar também, que ela tem na pele dela esse calor, essa transição que vai indo para o pigmento dela do azul dos olhos. Então, essa relação aí da natureza é bem interessante da gente fazer e se observar. Então, a gente pode também ver que cores que a gente tem aqui como característica física e ver o que a natureza aí está nos mostrando. É um exercício que a gente acaba fazendo por observação e aprendendo muito, e nos traz, assim, também uma calma, nos traz uma conexão com essa natureza aí que está sempre presente. Mesmo numa cidade, mesmo se você não esteja em contato direto aí com um verde, mas você tem um parque. Então, você pode estar observando o que tem na natureza e tentando ver o que você se assemelha. É bem interessante esse exercício. E isso nos conecta também com essa beleza natural que a gente tem, que todo ser vivo tem, e todos nós, como humanos, podemos ter. E, então, acabar aí replicando essas características nossas nas nossas roupas, nos nossos acessórios. É como se a gente tivesse a gente está apenas aí repetindo, né? Principalmente porque está próximo do nosso rosto, porque não repetir o que a gente tem para que fique mais harmônico, para trazer essa beleza. Então, a gente repetiu o que a gente tem de cores no nosso cabelo, nossos olhos, nossa pele. E é claro que no My Nature Color você não vê só essa parte da característica física, mas também se faz aí um estudo da sua personalidade, do seu estilo de vida, que lugares que você frequenta, para você poder fazer todo esse mapeamento e determinar a sua cartela de cores. E aí depois, como usar essas cores? Que cores usar, em que momentos, em que situações sociais, em que situação da sua vida você quer fazer uma comunicação não verbal das suas características físicas representadas em cores, sem você precisar estar falando. É algo bem interessante e que é fascinante, algo que a gente não está acostumado, mas quando a gente aprende, quando a gente conhece, nos traz essa conexão com nós mesmos e a gente passa a olhar o mundo, as cores de outra forma. Então, a gente viu aqui que ela tem essas características desse calor aqui, que faz essa transição com o frio, com o quente. E dentro dessa cartela, a gente vai ver isso aqui.
que é essas cores que ela pode estar usando, esse tom mais quente, esse alaranjado, esse vermelho, que tem essa profundidade, é uma característica que a Sky pode estar usando. Esses aqui acaba sendo um magenta, só que ele tem um pouco dessa característica indo para um magenta um pouco mais quente, não é aquele anterior que a gente viu que era bem mais frio, indo com os pigmentos mais azul. Então, tem um pouco de calor, tem um pouco desse marrom, desse dourado nesses pigmentos aqui que estão representados na cartela dela. O azul também, um azul que acaba indo para essa característica não tão fria, quando a gente compara com outros azuis, a gente pode comparar porque aí você tem azul mais frio, azul mais quente, depende de qual a porcentagem de um vermelho ou de um amarelo que você vai fazer uma mistura de uma cor, ou qual a porcentagem somente pigmento frio, que seria o azul. E aí você tem também uma outra característica aqui, que a gente vai ver de os verdes. Esse verde aqui é um verde mais aqua, então um verde mais quente. Essas cores aqui dessa cartela são para pessoas aí que a gente estaria pensando, pessoas que têm um outono mais profundo, com essa característica, ele pode estar usando essas cores aqui. As outras cores que a gente viu que a RCK pode estar usando, estaria indo mais para um inverno, que seria chamado nas 12 estações, o inverno aí puro, o inverno verdadeiro, porque ela tem essa saturação que ela pode estar usando. Quando tem esse calor, a saturação já não é tão necessária, porque aí entra mais essa coisa do calor, então ela pode estar usando essa característica de uma cartela que seria um outono. Então ela estaria numa transição entre o inverno e o outono, que é o que ela pode estar usando de cores. Aí depende como é que ela queria, que momento, em que locais. E também tem que pensar que ela é do país da África, da Nigéria, então as cores têm outros significados. Em termos da psicologia da cor, o azul vai ter outro significado, o vermelho vai ter outro significado, assim como o rosa, não seria o mesmo significado que nós aqui, dessa parte do Ocidente, estaríamos utilizando as cores. Então, aí tem que entrar também as características, os elementos da psicologia das cores, para saber como que ela estaria usando. Mas aqui é só essa análise para a gente ver as características físicas da RCK e qual que seria a cartela dela, qual é a cartela de cores que ela pode estar usando. Então, a gente percebe que tem essa característica de profundidade, tem essa característica de maior parte aqui são pigmentos frios, mas eles são com essa profundidade, também tem um pouco de pigmento quente, e esse calor, né, que acaba dando essa característica nos pigmentos mais quentes, mas perceba que sempre a profundidade é algo aí também, que apesar dela ter esses olhos claros, é algo que está presente aqui na RCK,